Estamos começando mais um Papo Mantiqueira e hoje especial de Natal. Já agradecendo aí você estar com a gente em mais um podcast, aquele podcast que traz pessoas que fazem a diferença aqui na Serra da Mantiqueira. E mais uma vez vamos agradecendo a você aí que curtiu, você que está aí divulgando o Papo Mantiqueira. Além de tudo, a gente trazer coisas novas, assuntos novos, é uma forma de levar a comunicação para cidades aí da Mantiqueira, aí Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, São Bento, Sapucaí, Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, Sapucaimirim, né? Então, é uma forma mais de comunicação que você tem aqui. E hoje, dia especial, e dia 25, Natal, e um dia diferenciado aí, para um dia que a gente geralmente passa em família, lembra de muitas coisas aí que aconteceu durante o ano nas nossas vidas, né? Na vida de todos aí. E não podia ser diferente. Trouxemos um convidado especial, filho de Santo Antônio do Pinhal. O nome dele, pessoal, bastante gente, é bem conhecido. É o Padre Marciano. Olá, Padre. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Santiago. Boa noite, internautas, aqueles que nos escutam hoje, nesse dia, nessa solenidade em que celebramos o nascimento de Jesus, a festa do Natal. É isso aí. Vamos bater um papo bem legal aí com o Marciano, com o Padre Marciano, né? Pode chamar de Padre Marciano? Pode, né? Isso. E eu acho assim, sempre a gente tem que estar disposto a aprender. A vida da gente é um aprendizado, né? E não importa, às vezes, a religião que você tenha no momento, o importante é a sua fé, é Deus em primeiro lugar. E vamos aprender um pouco mais hoje, receber umas palavras também aí especiais de Natal com o Padre Marciano, né? Lembrando que ele é de Santo Antônio, para quem conhece aqui a região, ele é do bairro dos Mouras, né, Padre? E aí pode contar um pouquinho aí sobre a tua infância, como é que é? Estudou aqui em Santo Antônio? Eu atualmente sou padre, fui ordenado há quase 6 meses, fui ordenado no dia 17 de junho, aqui mesmo em Santo Antônio do Pinhal, a ordenação de padre, né? E a minha infância, antes de chegar até hoje, né, até eu ser padre, começou-se junto à minha família, próximo ali, né, aos José da Rosa, bairro dos Mouras. Sou filho de Afonso e de Lucinéia, neto também de uma figura conhecida aqui da cidade, já falecida, meu avô Vicente Inácio, pai do meu pai. E sempre moramos por ali, naquela região. Sim. E Estudou no Zé da estudei Rosa? no José da Rosa durante ali até a oitava série, estudei lá. E no ensino médio, estudei aqui em Santo Antônio do Pinhal, o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Legal. Ô, Padre, hoje está acontecendo muita coisa no mundo, internet, muita... Opa, deixa eu colocar na câmera aqui também. E o mundo hoje está se falando guerras, veio a pandemia, muita coisa acontecendo. Como que você pode dar uma resumida aí hoje? Depois a gente vai tocar em vários assuntos, até de formação também. Vamos falar de vocação. É muito importante hoje a vocação também das pessoas. O que está acontecendo? Aí a igreja tem um posicionamento. Do mundo hoje está meio conturbado, pode-se falar assim. A igreja sim, ela sempre se posiciona a favor da vida, né? Seja em defesa da vida, seja de fato tentando promover a promoção da vida no sentido de ação caritativa, seja de ajuda de alimentos, seja de ajuda à questão humanitária. Então a igreja em si ela não se ausentou desde a época antes mesmo de Jesus, né? E com o próprio Jesus que também sempre olhou para as pessoas no sentido olhando para o coração, né? E a igreja ela continua com essa resposta. Hoje talvez seja algo mais desafiador por conta às vezes questão políticas ou questão às vezes até questão humanitárias que não estão na competência da igreja.
Mas em si a igreja, ela não se silenciou. A igreja continua insistentemente, seja pela figura do nosso Santo Padre o Papa Francisco, seja pelos padres, bispos ou até mesmo por leigos, que Sim. sempre estão envolvidos, né, em diversas áreas de nossa sociedade, aonde muitas vezes os padres, os bispos e o Papa não chegam. Nós, enquanto ação pastoral dentro da igreja, sempre levamos essa promoção para as pessoas, né? A Igreja Católica, diferente de outras religiões, a gente sabe que tem. Acho que é a igreja que mais tem ações sociais do mundo, né, padre? Sim. Isso, não sei porquê, mas isso não é divulgado, né, padre? Por que que... Talvez eu acho que por não ter o interesse no sentido de promoção da igreja, mas Sim, um sentido mais caritativa mesmo. Então, às entendi. vezes, acaba ficando naquele trabalho meio que silencioso. Sim, E muitas vezes daquilo como que o próprio Jesus fala, né? Faça o que a sua mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Talvez nós não entendi. usamos disso, entendeu? E ao mesmo tempo fazendo com o coração, né? E quando de fato fazemos numa certeza com o coração, numa entrega, eu acho que o próprio Espírito Santo ele meio que vai conduzindo as coisas. Entendi. Legal. É, Padre, fala agora um pouco da vocação tua agora. Depois a gente vai falar da vocação em geral. Quando que veio falou pro seu pai, pra sua mãe, ô pai, eu vou ser padre. Quantos anos você tinha? Eu tinha em média ali 5, 6 anos. Nossa, então desde Quando novinho já sabia. Mas aí onde que despertou? O que que te despertou? Você tem uma pessoa que você se inspirou? o meu despertar mesmo foi, acho que, movido ali pela minha família, talvez a participação em missas, e até mesmo pela oração da família, né? A participação em missas, às vezes a ida sempre para Aparecida, às vezes vendo figura de um padre também, seja um padre com o povo, um padre às vezes que atende. Você chegou a ser coroinha ou não? Não, não cheguei a ser Olha, é coroinha. difícil. É difícil um É, padre que não foi coroinha. O meu é um caso que eu não fui. sim, Mas ao mesmo tempo, eu me lembro ali com 5, 6 anos, quando comecei na escola, naquela época era o pré, hoje é jardim de infância, né? isso. E eu lembro que a professora sempre tem aquele costume de perguntar, né? O que você quer ser quando crescer? E perguntou para todos na sala, como acho que é uma pergunta comum para toda Sim, criança ali na fase inicial da escola, né? E nisso, lembro, era a professora Ana Paula, e ela perguntou e cada um foi falando uma coisa. Ah, isso no quero Zé da ser Rosa, médico, não? Zé da Rosa. Sim, Quero ser médico, quero ser doutor, quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero ser professor. Daí foi, e você, Marciano? Daí foi, eu quero ser padre. Daí ela ainda falou, não, mas uma outra coisa. O que que você quer ser? Eu falei, eu quero ser padre, velho. E daí aquilo, acho que foi o primeiro sinal, entendeu? A entendi. primeira vez que eu me lembro de ter manifestado isso publicamente, ou até mesmo, acho que a primeira vez que eu manifestei aquilo. Sim, Daí eu me lembro que eu cheguei em casa, contei para meus pais, né? Que é sempre aquilo. Ah, o que que a professora, o que que você aprendeu na escola hoje? Daí eu me lembro de ter partilhado isso com meus pais, né? E sempre fui de participar de missa, meus pais também sempre motivaram na medida do possível deles ali, né? E fui crescendo na medida do possível, passando a idade, você é frequentando a uma missa família de quantos normal. irmãos? Nós somos em 3. Eu sou o Sim, filho do meio. Tenho um mais velho e tenho uma menina de 16 assim. anos. E assim foi. Fui crescendo, a questão da escola, Mas jogava bola, tudo normal, segui na a vida rua normal. brincava com a criançada. Normal. A família minha é muito grande, né? É, Seja da parte do meu pai quanto da minha mãe. Acho quase, alguns dizem que é quase a metade da cidade de Santo Antônio. Tem pessoas mesmo que eu não conheço, primos mesmo, entendi. distantes assim, primo do meu pai, primo da minha mãe, e eu não reconheço, entendeu? E não, às vezes tem alguns que eu nem vi ainda. Você é parente então do Luizinho, vereador, não? Isso, o Luizinho, vereador, é irmão do meu pai. Ah, A entendi. família do meu pai são em 9 irmãos e da minha mãe são em 7. Família grande. E daí depois já tem os irmãos dos meus avós também, que são famílias grandes, né? Sim, E assim fui crescendo, fui passando ali a idade na escola, normal, como qualquer criança, né? Às vezes a pessoa fala, ah, porque você tem vocação para padre, você é diferente dos outros. Não, minha infância foi normal. sim. Corria, brincava na rua, às vezes brigava, tudo normal. Que legal. Pessoal, para você que está entrando aí no Papo Mantiqueira agora, nós estamos hoje com um bate-papo bem legal
Hoje especial, né? Especial de Natal com o Padre Marciano, que é nascido em Santo Antônio do Pinhal. Hoje está em Pindamonhangaba, né, Padre? Hoje está lá na... Isso. Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Fica Ah, ali no centro mesmo de Pinda. Muitos a conhecem como São Benedito. sim. Então quem quiser fazer uma visita para o Padre, é só chegar lá Isso. em Pindamonhangaba, na paróquia Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora do Assunção, no Conhecida como São centro. Benedito. Matriz de São Benedito. Não, então aquela bonita, grande do centro lá? Não. Não, fica depois da linha do trem. Entendi. Quem Certo. vai daqui sentido Santo Antônio fica depois da linha. Entendi. E estamos batendo um papo então com o Padre Marciano. Eu tenho muitas dúvidas, vou tirar umas dúvidas com ele, né? E vamos falar um pouquinho agora então de vocação, Padre. Hoje tem internet, tem muita coisa. Hoje você pergunta para a criançada hoje de 6 a 12 anos, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber. O que você quer ser? Quero fazer vídeo, Parece que o mundo tá meio centralizado. A internet hoje é uma grande influenciadora. Uhum. Como é que a vocação em si, eu sei que existe alguns cursos vocacionais dentro da igreja, seja onde estiver, viu, gente? A gente está aqui na Serra da Mantiqueira, mas todo ano tem um curso vocacional para você que é adolescente, né? Fala um pouquinho disso, Padre. Por exemplo, no meu caso, né? Quando eu terminei a 8ª série, vim para o ensino médio na cidade de Santo Antônio do Pinhal, aqui no centro. E logo eu já comecei, assim, pesquisar, né? Sim. Seja por meio de algumas congregações, para fazer esse acompanhamento vocacional. Sim. E foi quando eu comecei, então, com a Diocese de Taubaté. Também, na época, procurei alguns padres religiosos, redentoristas, né? Os que cuidam do Santuário de Aparecida, e não só em Aparecida, né? E também, aqui de Santo Antônio, outro padre, né? Padre Zé Batista, muitos conhecem como Zé Rosa. Ele também é meu primo da família, né? Então ele, de uma certa forma, também me enviou e me apoiou para ir para a Diocese de Taubaté. E foi quando eu comecei esses encontros, que são encontros que acontecem mensalmente no seminário. E eu comecei o encontro, então, em 2012. Comecei na Diocese de Taubaté e fiz o acompanhamento. E esse acompanhamento justamente é para aqueles que... eu já pensei em ser padre. Eu já pensei, sei lá, em vocações religiosas mesmo. Ou estou com dúvidas, será que eu tenho vocação ou não tenho? Daí então sempre nós encaminhamos para esses encontros. E esses encontros é um acompanhamento que faz provocações, que fala acerca da vocação e ao mesmo tempo não é aqueles que foram para o seminário vão ser padre, ou que vão Sim. para o encontro vão ser padre. Não. Ali é uma descoberta, você descobrir se você tem vocação ou não. Porque senão acontece muito daquilo que falamos, né? Fica uma vocação frustrada. Ou alguém que se casa e é infeliz no casamento, pensando, eu poderia ser outra coisa, eu poderia ser um padre. Só que às vezes acabou pulando etapas, seja por medo, às vezes seja por vergonha. Porque eu falo por mim mesmo, no início é chato, no sentido, às vezes você é taxado, entendeu? Por ser um pouco diferente do que a sociedade espera. E ser padre hoje às vezes é um pouco disso. Eu lembro que na escola, né? Eu poucas vezes me lembro comentando que eu iria para o seminário ou que eu queria ser padre. Justamente para as pessoas às vezes taxarem, né? Vai ser padre, vai ser isso. Porque o mais comum é o quê? Casar-se. E a vocação é uma redescoberta, seja para matrimônio, seja para a vocação sacerdotal, seja para a vocação religiosa. E eu vejo hoje, né, e como a igreja mesmo reflete no Brasil e no mundo, né, a vocação de certa forma está em crise, justamente por esse mercado, né, seja mercado de trabalho, seja mercado da rede social. Por conta de que o mundo hoje é muito instável, a estabilidade no mundo, né? Há um filósofo que diz que nós estamos vivendo num mundo líquido. Mundo que se passa, que se esvai, não tem nada firme, de uma certa forma de firmeza. As pessoas não querem compromisso. E justamente. E a vocação, ela é um compromisso. Hoje é muito triste, né? Quando você vê mesmo um casal, não vou casar porque e se eu caso não dá certo. Sim. Ou seja, ele já une-se a uma pessoa, o homem unindo-se à mulher, ou a mulher unindo-se ao homem,
já pensando não mais para a vida eterna, como é o casamento, né? Mas assim, algo passageiro. Ah, não Sim, deu certo, cada um segue a sua vida. E querendo ou não, a sociedade está sendo esse reflexo dessa visão, né? E ao mesmo tempo acaba sendo difícil, seja por uma questão base, questão familiar, porque a vocação é justamente isso, né? Ela é reflexo de uma família. E muitas vezes, padre, mas a vocação de um padre, a família é perfeita? Não. Eu conheço padres, por exemplo, e tem, como diversas outras religiões, né? Que só o padre é católico, a família toda é evangélica, entendeu? São sim. casos raros, mas acontece. Então, assim, padre, então a família é perfeita? Muitas vezes não, muitas vezes também a família passa por essa Sim. dificuldade, mas ao mesmo tempo a família é sempre um apoio, a família é uma base, né? Então acho que pode ser que seja um pouco disso, dessa crise, e os jovens se ingressarem por um mundo da rede social é justamente hoje por pensar-se que é um mundo mais fácil, né? Porque às vezes esses youtubers passam uma vida feliz, uma vida Que às é vezes uma coisa que não é realidade, ilusória, né? né? Sim, E porque às vezes trabalhar dependendo do serviço, né? Pode ser que seja difícil demais, ou você tem que enfrentar o sol, e hoje as enfrentar a pessoas também dificuldade. visam muito, o padre, a parte financeira. Sim, E é o que eles vendem na internet. Que se sim, você é youtuber ou se você trabalha com internet, você é uma pessoa milionária. E o sim, milionário, entre aspas, hoje pode tudo e acima de tudo. E não é bem por aí. Às vezes temos várias histórias de milionários infelizes, né, padre? sim. E ao mesmo tempo, às vezes, por eles se deixarem ser induzidos, né? Tem pessoas que se enriqueceram com isso de fato e Sim, se enriquecem com isso, né? Só que às vezes pessoas que se projetaram, pessoas que sonharam. Hoje, pega um jovem ou pega alguém adolescente, né? Não se projeta e só fala, quero ser rico, quero ganhar na vida, quero seguir isso. E às vezes não se pergunta ou não para pensar ou para construir um caminho, né? Não é você dar um salto, mas é você dar passos a passos para que um dia você chegue naquilo. E a sim. vocação é justamente isso. Uma vocação acertada é uma vocação bem vivida, seja na juventude, seja na adolescência, e é uma vocação que vai se amadurecendo. Sim. Ô padre, então só para a gente voltar e mudar de assunto, a pessoa que está interessada hoje, eu gostaria de saber se eu tenho vocação para ser padre ou não. Quem ela deve procurar hoje? Pode procurar o seu pároco, um padre na sua cidade, um conhecido, um amigo, ou pode ir direto na diocese? Como é que você pode falar isso para a gente? Hoje nós recomendamos, né, no primeiro momento, a procurar o padre local, né? Seja da sua cidade, seja da sua paróquia. Você vai até o padre e diga a ele, né? Padre, eu quero ser padre. Que foi um passo que eu fiz, né? Padre, quero ser padre. Padre, o que eu faço para ser padre? E o padre ele vai dar as indicativas para você. E também você pode estar entrando em contato, né? Primeiro com o padre e muitas vezes, o padre não me deu resposta. Também tem um segundo meio, né? Sim, Pelas redes sociais hoje temos Pastoral Vocacional Diocese de Taubaté, tanto buscando pelo Facebook ou quanto pelo YouTube ou em sim. páginas da Diocese de Taubaté, Depois vão passar você vai também encontrar lá. vamos passar esse endereço depois para o Sim, pessoal. A gente vai estar colocando então aí no podemos rodapé aí. colocar. E é pastoral vocacional, que é justamente uma pastoral que trabalha com as vocações. Sim, Hoje na diocese, né, tem o padre Rafael, que é o responsável. Ele tem 9 anos de padre já. Um padre que, quando eu entrei no seminário, estava concluindo a sua etapa de sim, teologia ali e se ordenou, né? Então, alguém que tem uma certa experiência, alguém jovem também, e que tem esse diálogo, esse tato com o jovem também, né? Isso sim. é muito importante. É uma coisa também que para as pessoas saberem que é fácil ser padre, eu gostaria de ser padre porque é bonito. Não é bem assim, né, padre? Não, Por isso que existem esses cursos sim, para a pessoa realmente conhecer e saber se é realmente isso que ela quer, né? sim. E vamos supor, você fazendo esse processo inicial, né, de encontros vocacionais, de acompanhamento, seja com o padre, seja encontros vocacionais, com até mesmo leigos que compõem a pastoral vocacional, e ingressando-se no seminário, tem psicóloga, tem padres formadores, são mais 7 anos, sete, Sim, 8 anos em média.
em que você Formação, faz... e a pessoa tem que gostar de ler, Sim, tem que gostar de se tem comunicar duas com a faculdades pessoa. também que temos que fazer, né, pelo direito Sim, canônico, que é filosofia e teologia. Então, vamos supor, são duas faculdades, e não só a faculdade, porque na formação de um padre, né, entra a formação intelectual, formação humanitária, formação questão pastoral, formação humano afetivo, e a questão também ali, formação pastoral, questão de convívio, né? sim. Então, são uma dinâmica, a dimensão pastoral, ela não é somente uma coisa, mas são 5 aspectos diferentes para formar uma pessoa, um padre, né? E então, assim, eu tenho medo, não sei se é isso. Justamente, tem pessoas especializadas, pessoas que se colocam à disposição para ajudar, né? E é muito importante, porque tem pessoas que já pensaram em ser padre e já têm medo de dar a resposta. Sim. Então, deixe-se levar, né, pelo Espírito Santo, deixe Padre, caminhar. cortando o senhor, tem aquele negócio de ser chamado? Ah, eu fui chamado, eu senti um chamado. Como é que funciona isso? Pode? É uma realidade hoje isso? Sim, o chamado, né? Às vezes tem pessoas que acham que é uma coisa estrondosa, vai descer o Deus do céu e vai falar para você, você foi escolhido. E às vezes deixamos levar por essas ilusões, né? Sim, Mas não, o chamado no qual nós dizemos, né? Justamente o meu qual foi? Foi um encantamento, seja por ver um padre, seja pela dinamicidade, e ao mesmo tempo você, o chamado. Eu pensei em ser padre. É justamente este é o primeiro chamado. sim. Se você sentiu, é porque algo te ali no seu coração, algo meio que como se fosse um fogo, ele começa a arder. Então é justamente esse chamado. Tem pessoas que, sendo coroinha, eu acho que eu quero ser padre, ou seja, quero dar um passo a mais. Ou às vezes, vendo um padre, se motiva por aquilo, ou por questão intelectual. Por exemplo, tem um padre mesmo, se eu não me engano, o padre Joãozinho. Ele queria ser padre porque no seminário onde ele entrou, ou onde ele foi visitar uma vez, tinha uma piscina. E, Entendi. e daí ele foi por causa que ele falou que queria nadar. Olha só. E ao mesmo tempo, é um meio, entendeu? Tem padres que vão supor, eu fui porque no seminário joga bola. E ali deixou-se ser moldado e de fato É redescobriu porque a sua antes de vocação. qualquer coisa, né, padre? Da formação, é um ser humano que está ali, né? Sim. Então, Tanto é que o assim, padre, todas as vontades que tem um ser humano, até você descobrir e seguir, chama dotes, eu não sei, seguir a vida de um, de um padre, de um catequista, né? Pode dizer. Não é catequista, não, de um. uma Antes, vocação. e não, antes de ser padre, você é um. Seminarista, Isso, de um seminarista. vocacionado. Isso, de um seminarista é uma pessoa ali. E todos, nós sabemos que todos, que a gente fala assim, as coisas ruins assim, atinge a todos. Não tá. Sim, Tanto como na vida do dia a dia hoje, existe muitas dificuldades. E a gente sabe que, às vezes, mesmo a pessoa nessa vida, seguindo essa vida, existe muitos desafios que, às vezes, já aconteceu com o senhor de pensar em desistir em qualquer momento de seguir o caminho ou não. Como tem várias pessoas que estavam num caminho para ser padre e no meio do caminho também desistiu. É uma coisa, sim. né? É um processo, né? É como um estudo e é um acompanhamento, né? No seminário mesmo, quando eu entrei no seminário em 2014, a minha turma que ingressamos juntos no seminário, né, eram 6 pessoas. E dessas 6 pessoas, só eu que Olha. cheguei, né? Que me ordenei. Ou seja, se Os colocar uma outros, estatística aí, os, 10%. sim, os outros ao longo do caminho, né? Um passou um ano, Sim. desistiu ou saiu, ou a própria formação, né? Aqueles que trabalham ali perceberam que ele não tem assim dons, não tem um carisma de fato para ser padre, ou ainda precisa se amadurecer um pouco mais. E outra coisa, E aqueles que perceberam que não é isso mesmo, tem que entendeu? tirar nota também nas provas, né, pai? Sim, a formação básica ali é Sim, porque intelectual, né? se a pessoa não conseguir obter uma média de português, outra em outra matéria Sim, lá, como é que. precisa, isso é o básico. Pessoal, nós estamos hoje aqui com o padre Marciano, que ele é nascido em Santo Antônio do Pinhal, aqui na Serra da Mantiqueira, e hoje está aí atuante em Pindamonhangaba. E está batendo um papo com a gente aqui nesse dia especial de Natal. A gente está batendo um papo aí um pouco sobre aí o sacerdócio e também sobre
a vontade, né? De querer ser padre, a vocação em si. Sim. Desse tempo. Mais uma vez, agradeço a sua presença, viu, padre? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco de Natal ou não? Vamos lá. Hoje esse dia especial, né, na nossa igreja. E eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que não foi fácil para Maria, logo quando ficou sabendo, né? Depois me lembro de fazer uma outra pergunta, que veio um anjo, né? E através do anjo veio o aviso para ela que ela ia ser mãe. E aí José desconfiou dela, né? Tem essa passagem. E depois o anjo apareceu para o José também. Sim, pode sonhos. E aí eu vou fazendo umas perguntas em cima disso. Num todo eu queria ver as dificuldades que ocorreu até o nascimento do menino Jesus. Sim. Como bem sabemos, né, no último dia 8 de dezembro, celebramos na liturgia da igreja a festa da Imaculada, recordando justamente, né, a festa de Maria, a festa nos recordando, fazendo memória de que Maria ela já foste escolhida antes mesmo de nascimento, né? No ventre de sua mãe, ela já fosse escolhidas por Deus, ela já fosse preservada, né? Sim. Tanto que celebramos um dogma da igreja, né? Imaculada Conceição, ou seja, Maria nasceu sem a mancha do pecado original. Justamente Deus a preservou, Deus a escolheu e de fato ela junto com a sua mãe, né, foi crescendo e chegando na idade, ela prometida em casamento para José, né? E ali Maria prometida para José, então apareceu-lhe um anjo que faz esse comunicado com Maria, né? Como esse diálogo, que ela seria a mãe do Salvador. E ao mesmo tempo Maria, o anjo pediu para que ela não tivesse medo, né? Mas que de fato ele era enviado de Deus. Deus a tinha escolhido. Padre, vamos já cortando. Se fosse nos dias de hoje, o que será que aconteceria? Se tivesse um José hoje que tivesse recebido essa... Naquela época as pessoas tinham uma fé bem... Maria era uma pessoa de fé, né? Assim, nós olhamos com o olhar de igreja, né? Sim. Que ainda Jesus continua a falar com muitas pessoas, Sim. né? Seja por meio de outras pessoas, por meio de cristãos, por meio de padres, né? Deus quer continuar comunicando. Sim. E ao mesmo tempo, quando refletimos, né, sobre Maria, a resposta que ela deu, o sim, que é o fiat, né? Ela Sim. que responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela não hesitou, né? Logo de primeira. Ela não teve medo, né? E ao mesmo tempo José, né? Ele pensou-se num primeiro momento de fugir de Maria, mas sabendo de toda a consequência da época que seria imposta sobre Maria, né? Como pode alguém prometido em casamento estar grávida? Ele sabia do sofrimento que ela ia sofrer, as penas que ela poderia sofrer por aquilo, né? Porém, José guardou tudo em silêncio e ao mesmo tempo, como bem recordamos, né, na passagem, em sonho, José então, o anjo lhe fala que de fato ele seria o pai adotivo de Jesus. Sim. E ao mesmo tempo ali se dá, né? José abraça aquilo, José com Maria, eles então formam esta família, a qual vemos, né, a Sagrada Família. Mas teve um caminho todo, e né? E teve o caminho até o nascimento, né? Em que eles foram de um lugar para o outro, e até mesmo o passo, né, do Natal depois, em que eles buscando um lugar para Jesus nascer, né? Lembrando que teve... Bom, claro que a gente vê muita história bíblica, históricas baseada na Bíblia, né? Não sei se a gente pode falar que alguns filmes são mais próximos da realidade. A gente viu que tem várias famílias que recusaram receber Maria também, né? E é justamente quando hoje trazemos nas reflexões, seja nesse tempo, nós padres, né? Justamente com o convite de que, às vezes hoje continua famílias que fecham as portas para Jesus. Se fosse para Jesus nascer hoje em nossas casas, em nossos corações, muitos ainda fecham a porta para ele. E ao mesmo tempo, o mesmo sentido, né? Jesus, Maria e José, né? Buscando lugar para Jesus nascer. Não encontraram lugar nenhum. E nasceram aonde? Nasceu lá em Belém, junto ali do coxo, onde os animais comiam. E é justamente para nos mostrar o que? Ele não veio às vezes
como os reis ou como aqueles pensavam, né? Que ele viria ornado Sim. de vestes esplendentes, de ouro, ia nascer num berço de ouro. Não, ele nasceu num lugar mais simples. E vendo aos olhos humanos, né? Até mesmo um lugar indigno, né? Aos olhos humanos. Sim. Mas Deus o quê? Ele se rebaixa para assumir a nossa humanidade. Como se dá com o nascimento de Deus, do Jesus, né? O verbo que se fez carne no ventre de uma mulher. E é justamente isso que celebramos no Natal. E até é importante recordar, né? O Natal nós não celebramos o aniversário de Jesus. Até porque Jesus, aquele que veio, aquele que voltará, e ao mesmo tempo celebramos este, aquele Aí seria que o virá. sentido do Natal, né, padre? Qual que é o Sentido sentido do do Natal. Natal pra gente? O espírito do Natal é justamente esse acolher Jesus, né? Esse acolhimento do verbo, esse acolhimento seja por meio da palavra, seja por Então meio... quer dizer que, bom, quando a gente fala que o menino Jesus nasceu, a gente tem músicas, tem várias outras coisas, mas o sentido real... É nos reforçando, né? Ah, Que ele veio, que ele vem e que ele virá ao nosso encontro, no sentido da volta, né? A parousia, a volta de fato em que seremos julgados, o que o Senhor nos levará de fato para os céus. O Natal é justamente o quê? Recordarmos que Deus assume a nossa humanidade, que Deus assume a nossa fragilidade em tudo, semelhante a nós, sim. menos no pecado, porém Ele nos eleva. Então, celebrar o Natal é celebrar essa festa. A vinda de Deus, a vinda, Ele pelo meio do Verbo, por meio de Jesus, mas que ao mesmo tempo que voltará. É justamente esse espírito que celebramos, né? O nascimento de Jesus, o nascimento do Deus que veio, mas que voltará, que virá glorioso, né? E ao mesmo tempo, em algumas orações da igreja, né, nós fazemos memória até mesmo dessa primeira vinda, como Jesus nos ensina no Evangelho, em que devemos ser vigilantes, ter os olhos abertos para reconhecer de fato a presença do Senhor, que se faz próximo de nós, seja em cada irmão, seja em cada questão caritativa, né? É justamente esta vinda que o Senhor continua a vir. Sim. O Senhor está no mais próximo de mim, né? No outro. E a gente faz um convite para as pessoas, talvez quem não teve a oportunidade de hoje, no dia 25, ir até a igreja, né, ô padre? Sim. Tem também as festividades também do dia 31 também, né? Sim. E assim, a solenidade do Natal, né? Sim. Ela é composta, pós-celebração do Natal, ainda se tem 8 dias. Se fala a oitava de Natal. Então, isso aí é interessante. Hoje a gente está, aliás, antes do dia 25, Advento. Tempo Você do pode explicar um Advento. pouco esses tempos também para a gente, um pouquinho? O tempo do Advento, né? São 4 domingos. E o que quer dizer o Advento em si, só para as pessoas? Aquele que vem, aquele que virá. Tempo de É uma preparação. preparação para o Natal, pode-se dizer isso? Tempo de esperança. Entendi. Ou seja, né? O sentido esperamos, nos preparamos para a vinda de Deus, nos preparamos para a vinda de Jesus. E aí o Advento acaba no dia? Este ano, por conta de cair-se no domingo, né? Sim. Nós celebramos no dia 24 pela manhã e no sábado, que é a véspera, né, dia 23, celebramos o 4º domingo do Advento. Ah, legal. Porém, as missas ali no final da tarde, as primeiras vésperas do Natal, que Sim. seria no sábado... Acho que a partir de 3 horas, não é isso? A partir das 3, mas ao entardecer ali, Sim. no pôr do sol, né? Já celebramos a solenidade do Natal, como celebramos, né? Sim. E então, assim, o domingo do Advento, 4º domingo, ficou nas liturgias das celebrações na parte da manhã e na parte da tarde já é a liturgia do Natal. Entendi. Então, assim, como cristãos, né, deveríamos participar do domingo, como nos é pedido à igreja, guardar o domingo e dias santos de guarda, e o dia santo de guarda, que é o dia do Natal. Ou seja, deveríamos participar dessas duas missas, né? Ou então, no dia 25, hoje, né? Ainda hoje, procurarmos alguma missa para estarmos participando, para estar rezando, porque às vezes, né, pela sociedade hoje, corremos-se o sério risco de perdermos o sentido do Natal, de celebrarmos... Isso, aí era a próxima pergunta, o espírito do Natal. Sim, porque hoje a sociedade nos coloca tanta coisa, né, e como essencial para o Natal, e às vezes acaba deixando Cristo fora. Ele que deveria ser o centro
e às vezes celebramos o Natal, fazemos sim uma reunião em família, seja no almoço, seja às vezes uma preparação ali de convivência, mas às vezes esquecemos do Cristo. Do principal, né? Esquecemos. E, infelizmente, a sociedade ou o mercado, né, nos impõe certas coisas. Por exemplo, você poderia até perguntar para mim, né? Ah, padre, por que a missa hoje não é como antigamente, em que celebrávamos a missa 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite? Justamente porque antigamente não tinha essas opções hoje que o mercado oferece, ou essas propostas às quais vemos, né? E as pessoas viam de fato, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Então toda a família se voltava primeiro para a celebração e depois iam para casa e fazia aquela festa, né? Entendi. Hoje não, se pensa na ceia, mas não precisa ir na missa. E daí é uma questão pastoral hoje, né? As missas colocaram-se um pouco mais cedo para facilitar o povo justamente nesse sentido. Sim. Mas ao mesmo tempo, acaba de certa forma o povo desvalorizando. Sim. Padre, eu vou fazer um convite para você aí, tá voltando, bater um bate-papo de novo aí, janeiro, fevereiro aí. Vamos voltar. Porque pra gente fazer um catecismo. Sim. Tem umas perguntas que hoje eu não vou conseguir fazer, um pouco sobre o pecado. Por que é bom para o espírito, bom para a gente, às vezes, um bate-papo com o padre, confessar e viver realmente a vida, pode se fazer, de católico para praticante. Por que isso é bom? Mas eu sou católico. Bom, a gente está falando no caso de católico. Mas eu sou católico, mas eu vou na missa em casamento e vou na missa quando tem festa. Eu acho que vai ser um podcast legal aí. Sim. E falar dos porquês e das coisas que estão acontecendo no mundo aí. A gente está vendo muitos acontecimentos. Infelizmente aí o ser humano está indo para caminhos que não deveria, né? Guerra, a gente está vendo aí o aborto que está prestes a ser aprovado, entre outras coisas, e tudo que eu acho que é por um mal, entendeu? Infelizmente, existe muitas pessoas que quando a gente quer ter uma boa relação de vida, de saúde, de amor e de esperança, tem as pessoas que querem alguma coisa que é contra, parece que não é isso. Então a gente vai marcar um podcast, já fazer o convite para você participar com a gente. Sim, muito satisfeito com o convite. Fazer um catecismo. Pessoal, mas hoje a gente está falando de Natal, já estamos chegando ao finalzinho aí, e a gente vai passar o contato aí também para se você é adolescente, você tem por volta de 10 anos, 8, fale para o seu pai, eu quero ser padre, me leva até o padre, me leva até a paróquia, eu quero estudar. É uma vocação muito bonita também, além de qualquer coisa, né, padre? Sim. E aí a gente fala que é uma coisa que hoje o mundo precisa de pessoas boas. E a gente vê assim que a religião, mais do que nunca, é o pilar da nossa vida. Voltando um pouquinho, a gente estava falando de família. A criança, adolescente, que hoje tem uma boa base familiar, não tem tempo para coisas ruins da vida, né, padre? Sim. Pode falar um pouquinho aí de família, a hora que a gente acabou de falar de Natal? Sim, a família é justamente esse espírito natalino, né? Que simboliza ali Jesus, Maria e José. E ao mesmo tempo, hoje, né? Às vezes tem N possibilidades de falarmos de família, né? Tem às vezes famílias que de fato passam por dificuldade, ou às vezes ali por N situações não vivem nesse conjunto harmonial, né? Entre pai, mãe e filho. Mas no geral, né? Falando no sentido geral, devemos nos esforçar para manter uma família unida, uma família de fato que busca a Deus, uma família talvez na sociedade que antigamente não eram um diferencial. Hoje, às vezes, você achar uma família bem estruturada parece ser um diferencial na sociedade. Algo que não deveria ser, né? E justamente a família, a importância, a base familiar é tudo para um jovem, para corresponder, seja não só a vocação consagrada, a vocação religiosa,
Mas veja por você mesmo, né? Quando o pai e a mãe se dão bem enquanto família, o filho ou a filha almejam aquilo, porque vê a alegria no pai, vê a alegria na mãe e também querem construir a sua família. E o padre da mesma forma, nesse incentivo Sim. vocacional, né? Então eu sempre falo, né? O testemunho é tudo. Seja para uma resposta vocacional familiar, seja para uma resposta vocacional sacerdotal ou religiosa, né? Sim. Então, de fato, você enquanto família, né, tente levar a sério a sua família, levar a sério o seu berço matrimonial, né, justamente para dar bons exemplos para os filhos, né? É tão triste quando hoje você vê um pai e uma mãe que não dá exemplo para o filho, né? E daí você se pergunta, o que será desse filho amanhã? E é justamente isso, E né? infelizmente é uma realidade já de algum tempo da nossa sociedade, né? Sim, com certeza. E o que que a mídia hoje, a grande mídia prega? A família perfeita é a família que tem dinheiro, É, é a família que vai passar um final de semana na praia, é a família que pode fazer churrasco todo final de semana, ou seja, tudo em volta da parte comercial do mundo, né? uhum, Prega que essas são as famílias felizes. Se você sim. é bem financeiramente, e na verdade isso é uma mentira, né, padre? Sim, é uma ilusão, né? Não é por aí, né? Sim. E ao mesmo tempo, né? Hoje as famílias elas não, às vezes até mesmo, né? O pai busca uma coisa, a mãe busca outra, o filho busca outra, e às vezes, antigamente, os pais se sentavam na mesa, né? Hoje às vezes não se acha mais um tempo ou uma oportunidade ou uma hora para eles se sentarem, né? Daí poderia algumas famílias falarem, né? Ah, padre, mas nós não conseguimos encaixar um horário. E às vezes quando tem um horário, cada qual, o filho está no seu quarto, às vezes a esposa está no quarto, está em outro ambiente, Sim, ou muitas das vezes estão todos no mesmo ambiente, mas todos aonde? no No celular. celular. Então, às vezes isso acaba não lutando por um mesmo ideal enquanto família. Então, enquanto família, tente lutar pelo mesmo ideal, tente valorizar, né, o berço. Isso é tamanha importância, seja para o crescimento enquanto casal, mas também muito mais para o testemunho para os Sim. filhos. Padre, já estamos chegando ao final. Só vou falar rapidinho aqui do nosso parceiro, que é a Pinhal Telecom. Você que está em Santo Antônio do Pinhal, opa, vou colocar aqui, ó. Pinhal, Pinhal Telecom é a internet fibra de qualidade de Santo Antônio do Pinhal. Pinhal Telecom também é TV, também é telefonia fixa e a melhor qualidade para você em atendimento rápido. Precisou? Pinhal Telecom, tá? QR Code aqui do lado, ó. Só falar com o pessoal lá. Mais uma vez a gente agradece a todos, agradece ao Alex, família aí, um Feliz Natal para todos da Pinhal Telecom, sempre com a melhor qualidade de internet fibra aqui de Santo Antônio do Pinhal. Então, na hora de lembrar de uma internet aí de qualidade, lembre Pinhal Telecom. Padre Marciano, estamos chegando ao final. Vou pedir aí uma bênção especial que hoje Natal. Uhum. Lembrando que a gente estava falando de comemoração, eu lembro que antes, eu devia ter uns 11 anos. Cheguei na missa, que é Missa do Galo, que falava, não? Isso. Aí o padre Pedrinho me pegou ali chegando ali na missa. Nós precisamos de uma pessoa para segurar o negócio do incenso. Turíbulo. Turíbulo. Aí, onde ele ia, dentro da missa, eu tinha que ir junto. Rapaz, aquele cheiro entrava aqui, um negócio forte pra caramba, eu segurando e indo lá firme e forte. E era tarde a missa. Sim. Era missas. E aí que está um pouco do que o senhor falou aí. Para muita gente só vale a missa, só vale o Natal depois que participou dessa missa do dia 24. E é uma coisa que aos poucos a gente vê, infelizmente, se distanciando da realidade de muitos católicos aí, que às vezes acaba partindo para outras finalidades. Mas aí entra a família, que eu acho que é o alicerce. Conversei com várias pessoas aqui em outros podcasts
o sargento aqui falou, as famílias hoje que estão estruturadas, têm uma religião, não importa, tem uma religião, dificilmente o filho vai para drogas ou vai para criminalidade. Infelizmente, está em todo lugar isso, entendeu? Mas nunca é tarde para a Sim. pessoa se arrepender e também procurar um caminho. Pode-se falar, o caminho de Deus, né? Padre, a gente não tem muita coisa para falar. Deve ter algumas histórias de vivências Sim, de com pessoas certeza. que às vezes estavam um caminho errado ali e acabou se tornando padre. Se não me engano, tem um filme agora da Netflix, que o padre era um boxeador, se chegou esse filme. Não cheguei a ver. Depois eu vou mandar, muito legal. Aconteceu nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora, mas eu sei que ele era um boxeador, vivia no mundo no mundo de bebida, entre outras coisas aí, e de repente ele deu o tempo dele de lutador de boxe. E ele falou, eu vou ser... Estou falando breve aqui do filme, aqui não tem muito a ver, mas ele resolveu ser ator de Hollywood. Não deu certo, ele se apaixonou por uma pessoa, a pessoa que ele se apaixonou era da igreja, e a pessoa falou para ele, eu só vou casar com você se você vier para a igreja comigo. Ele foi para a igreja e de repente ele se apaixonou pela igreja e largou a moça. A moça ficou muito triste e ele virou um dos padres muito conhecido, acho que essa história até mundialmente. Muito lindo o filme. Não sei te dizer, padre, vou ficar devendo, mas é um filme que realmente toca a gente, viu, padre? É história de vida, história real, né? E o senhor deve ter muitas histórias aí Tem muitas histórias. de pessoas que estavam indo para o caminho, de repente entrou para o caminho de Deus. E nunca é tarde, né, padre? Nunca é tarde. Então, por isso, responda seu chamado. Se você é jovem, né? Às vezes jovens, adolescentes, responda ao chamado. Seja buscando o padre, né, da sua paróquia, seja buscando pelas redes sociais, que vamos deixar aí também a vocês que desejarem, né? E até mesmo aqueles aqui de Santo Antônio do Pinhal, né, podem me procurar também, na medida quando eu estiver por aqui, ou em Pinda, na paróquia a qual eu estou atualmente, para responder à vocação. Precisamos sim de vocacionados, precisamos de padres, sejam também religiosas. Eu mesmo, né, uma curiosidade aqui, o último padre de Santo Antônio do Pinhal, que ordenou-se, foi há 25 anos atrás, que inclusive é o padre Zé Batista, né, o padre Zé Rosa, que é primo. 25 anos, hein? 25 anos atrás. Ou seja, depois de 25 anos que temos uma nova ordenação, né, que foi a minha 6 meses atrás. Então precisamos de mais padres, mais vocacionados para a nossa igreja, né? E é sempre muito bom falar de vocação, falar não só da vocação sacerdotal, mas também da vocação matrimonial, vocação religiosa, vocação leiga, né? A importância dos leigos assumirem a missão também na igreja. E este ano, né, só para encerrar, celebramos o ano vocacional na igreja no Brasil, né? E é justamente reforçando isso, que é necessário rezarmos para a vocação. E justamente trazia o lema, né? Vocação, graça e missão. E trazia como passagem sobre os discípulos de Emaús. Aqueles que caminhavam a Emaús pensando que Jesus tinha morrido e, ao mesmo tempo, eles sentiram o seu coração arder ao longo do caminho. E é justamente isso a nossa vocação. Esse sentir o arder é responder ao chamado de Deus. Padre, enquanto você estava falando aí, estava buscando aqui só para mim falar qual padre, a história do Padre Stu. STU. Pode só procurar na Netflix. Dá para assistir aí com toda a família. Recomendado aí, acho que acima de 12 anos, se eu não me engano. Padre Stu. Que legal. Muito legal. Padre, agradeço a sua participação. Infelizmente, o tempo nosso às vezes é curto. A gente queria falar muito mais coisas, tem muito mais dúvidas. E vamos marcar aí, quanto antes. Até para legal que é você da Serra da Mantiqueira aqui também. Venha tirar algumas dúvidas para a gente. E agradeço a sua presença. Vamos encerrar com uma bênção de Natal, pode ser isso? Opa, pode ser. Então fica à vontade, padre. O microfone é teu, então.
Então peçamos a bênção de Natal, né? A bênção especial que Deus possa derramar em nossa família, derramar em nossas casas, e a fim de que nós não celebramos mais o Natal por celebrar, mas que seja um Natal único, o qual de fato Jesus se faz presente, o qual de fato Jesus possa nascer em nossas casas, nascer em nossos corações, nascer em nossa família, né? Sempre na minha homilia, nesse tempo do Natal, o tempo do Advento ao qual vivemos, né? Costumo dizer que o nosso coração é o local que Jesus quer nascer. O nosso coração é essa manjedoura. Às vezes queremos, na manjedoura, né, encher de ornamentações o nosso coração, de tantas coisas, sejam não só espiritual, mas bagagens, e às vezes acabamos esquecendo de colocar o essencial. E Jesus, ele nasceu numa manjedoura simples. Então não tenha medo de dar o seu coração para que Jesus possa nascer. Que este Natal seja o Natal onde Jesus possa nascer e que ele possa ser o centro da sua vida. Possamos então pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre cada qual, cada família, cada coração a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença, Padre Marciano, brilhantou a nossa noite. E o primeiro padre que a gente traz aqui, viu? Opa, legal. Deus abençoe. Podcast. O trabalho de vocês. E vai dar muito mais sorte. Graças a Deus, a gente está com uma boa audiência. Serra da Mantiqueira aí, Santo Antônio do Pinhal e cidades vizinhas. E Vale Paraíba também. E mais uma vez, agradeço a sua presença, agradeço também pelo pároco nosso, o Padre Luiz Lobato. E é isso aí. Pessoal, mais um podcast. Agradeço, um Feliz Natal a todos. Aí um bom ano novo. Estamos aí na nossa primeira temporada do Papo Mantiqueira. Vai lá, dá um clique no sininho, curte a nossa página. Sempre a gente vai ter uma coisa nova para você. Fique com Deus, né, Padre? Tchau, tchau, fique com Deus. Falou. Boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que de fato Jesus possa ser esse espírito natalino. É isso aí, pessoal. Valeu.